Antes de orar, queria ler uns versículos na Epístola de Hebreus, capítulo 13, dos versos 5 ao 9. Hebreus 13, do 5 ao 9, vou ver se me podem colocar ali atrás, e vou ler de duas versões bíblicas diferentes. Na Almeida e Atualizada, a palavra do Senhor diz: seja a vossa vida, no verso 5, isenta de ganância. Bom dia. Ganância. Ganância é querer sempre mais, é querer o que os outros têm, é nunca estar conforme aquilo que Cristo nos dá. Entendo e creio que é um mal que faz parte da alma humana. Todos nós temos essa essência, a de praticamente na nossa própria carne, na nossa própria força, sentir sempre uma ausência de satisfação. Isso leva-nos a ter ganância, a querer mais e mais e mais, insaciáveis por mais. Então o autor da epístola diz: seja a vossa vida isenta de ganância. E depois continua dizendo: contentando-vos com o que tendes. Porque ele mesmo, referindo a Jesus Cristo, disse: não te deixarei, nem te desampararei. Convosco estarei até ao fim dos tempos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci ao mundo e estarei convosco até à consumação dos séculos. No verso 6 diz: de modo que, com plena confiança, significa, seja, de modo que com fé, com segurança, seja, sem incertidumbres, possamos dizer: o Senhor é quem me ajuda, não me temerei o que me fará o homem. Significa, muitas pessoas sacam este versículo quase sempre de contexto: bem, não tenho medo dos homens, não tenho medo das circunstâncias, não tenho medo daquilo que me rodeia, aquilo que vem ou aquilo que deixa de vir, porque a minha confiança está posta no Senhor. E depois no verso 7, no verso 8 e no verso 9 faz uma alusão que é depois onde vamos entrar na mensagem, porque o título da mensagem que coloquei hoje é: façamos uma reflexão. Somos testemunho? Ponto de interrogação e ponto de exclamação. Lembrai-vos dos vossos guias, noutras versões bíblicas diz dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus. E atentando para o êxito, para o sucesso da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo, ao mesmo ontem, hoje e eternamente, muitas vezes utilizamos este verso. Não vos deixeis levar por doutrinas várias, estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça de Deus, e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocupam. Amém? Queria ler da Bíblia a mensagem e diz desta maneira, a partir do verso 5: não fiquem obcecados por adquirir bens materiais. Ganância. Mais. Se não estejam satisfeitos com aquilo que já possuem, pois considerando que Deus nos assegurou: não vou permitir que caiam, nunca vou abandonar-os. Podemos corajosamente citar: Deus está pronto para nos ajudar, não tenho medo de nada. Quem ou o que me pode atingir? Quem me separará, dizia Paulo aos Romanos, quem me separará do amor de Deus? Fome, nudez, tribulação, angústia, morte, nada nos pode separar do amor de Deus. Hoje vou enfatizar em algumas coisas que são muito simples, quase ninguém consegue entender, por isso muitas pessoas estão ainda num grau de, não como verdes pastos, mas estão mais verdes do que as canas quando terminam de nascer. É que grande parte das pessoas que quer fazer coisas para agradar a Deus, grande parte das pessoas esforçam-se
e dizem, não, este ano quero amar mais a Deus. Quero amar mais a Deus. E esquecem-se de coisas tão simples que a Bíblia nos ensina, que foi Ele quem nos amou primeiro. Amém? Esquecem-se disso. Então, somente por mera lógica, sem ter um discernimento espiritual, entendemos que não faz falta esforçar-nos por amar a Deus, porque Ele amou-nos a nós primeiro. Amém? Estando ainda nós mortos nos nossos delitos e pecados. E depois, quando nós vamos ler, e vamos daqui um bocadinho ler em João 15, e a Bíblia fala acerca de, não é de que nós cresçamos no seu amor, mas sim de permanecer no meu amor. Então, irmãos, aquilo que devemos entender é que nós devemos permanecer no amor de Deus. E por consequência, diz a palavra de Deus em João 15, que depois, ao permanecer no amor de Deus, permanecer na minha obediência, para que todos sejais um, e depois diz permanecer obediente aos meus mandamentos, que é uma consequência do amor, que é a obediência à palavra de Deus. E quase sempre as pessoas querem, às vezes no ano novo, as pessoas que estão no Senhor e que são salvas e que são membros de congregações, dizem, bom, não, este ano vou-me esforçar mais por amar a Deus. E esquecem-se que tem que ser ao contrário. Esforça-te por permanecer no amor de Deus. Permanecer no meu amor. E eu permanecerei em vocês. Permanecer nos meus ensinamentos, diz a palavra de Deus. Então, nada nos pode separar desse amor. Tenham consideração para com os pastores que vos deram a conhecer a palavra de Deus. Observem como eles vivem e permitem que a fidelidade deles vos ensine. Bem como a verdade que eles defendem, devemos ser persistentes, porque Jesus não muda ontem, hoje, amanhã. Ele é o mesmo para sempre. Não sejam enganados. Se especularem demais, podem acabar por se afastar dele. A graça de Cristo é o único fundamento adequado à vida. Produtos com o nome de Cristo não fazem muito por aqueles que o compram. Amém? Há muita gente a vender produtos com o nome, mas esses produtos não fazem muito. Somente a graça do Senhor, é permanecendo na graça do Senhor, que realmente vamos poder constatar essa tão grande salvação. Mas basicamente, aqui neste texto da Epístola de Hebreus, fala exatamente e dá-nos uma referência a colocar os olhos nos guias para ser guiados. E isso fala-nos acerca de exemplo, acerca de testemunho. E queria orar, amém? Vamos orar? Para podermos entrar na mensagem. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, porque queremos, meu Deus, prostrar as nossas vidas aos Teus pés. Senhor, o nosso culto racional, Senhor, é a cada dia estarmos diante de Ti, Senhor. Tudo aquilo que fazemos, Senhor, tudo aquilo que podemos emanar, pensar, dizer, respirar, Senhor, tudo, Senhor, é algo que possamos apresentar diante de Ti, não como um sacrifício, senão, Senhor, como algo agradável para que possamos louvar o Teu nome, Senhor. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, dá-nos a humildade, Senhor, para poder ser como Tu, Senhor, para aprender de Ti, Senhor, para colocar as nossas cargas, Senhor, aos Teus pés, Senhor. Senhor, e tomar a tua carga, o Teu fardo, que é ligeiro, Senhor, que é suave, Senhor, e possamos renovar-nos em Ti, porque Tu és a nossa rocha firme, a nossa salvação, Pai. No nome de Jesus, abençoa a Tua palavra a todos aqueles que a escutam, meu Deus, através da rádio, Senhor, e nos visionam através das redes sociais, que também possam ser tocados, porque a Tua palavra é viva e eficaz e não volta para Ti vazia, senão que produz fruto agradável e apacível. No nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Amém? Um chamado a refletir. Devemos refletir quando nós começamos coisas como um ano novo. Uma das coisas que se termina um ano e quando se começa um ano deve-se fazer balanços. E esses balanços eu chamaria uma reflexão, tem que ser uma introspeção, não é? E a melhor maneira de qualquer pessoa poder fazer uma introspeção é como agarrares e agarrares num aparelho ou agarrares num equipamento e para poderes perceber o que é que se passa dentro daquele aparelho, o que é que faz? Agarras num manual
E o manual explica-te o que é que ocorre ali. Há um problema no aparelho, ficou encravado o computador, não arranca. Manual, vamos ao manual. Hoje em dia o manual é o Google, vamos ao Google. Googlear, como desbloquear tal. Parece que os cristãos hoje também já estão no do Google. Como é que eu faço para desbloquear a minha vida espiritual? Então vão ao Google, pum, enter. E começam a receber um montão de respostas, não é? Mas o melhor manual de vida e o único manual da vida do homem é a Bíblia, a Sagrada Escritura. Amém? E a Bíblia ensina-nos várias coisas. Mas eu queria enfatizar e ir a uma cidade, a uma mensagem que o Senhor traz através de João, quando este estava na ilha de Patmos, exilado, e tem a revelação, e escreve o livro da revelação, o livro do Apocalipse, e começa a dar aquela mensagem às 7 igrejas. E essa mensagem às 7 igrejas, há uma igreja que está assentada numa cidade, que é a cidade de Laodiceia. E eu já várias vezes, acho que já fiz quase uma série acerca de Laodiceia, na qual traz uma mensagem como que um bocado assim, ponchante, forte. Diz-lhe que ela não é fria, nem é quente, que é morna, portanto ele irá vomitá-la pela sua boca. Mas eu quero dar-vos algum background sobre isto, porque Laodiceia em si, a palavra significa povo reinante. Ou seja, literalmente a cidade de Laodiceia e a igreja que nela se encontrava era uma igreja com arrogância. E na realidade, nos séculos vindouros, ainda antes da Reforma, posteriormente à morte de Jesus Cristo e depois ao esparcir do povo e à persecução da Igreja, posteriormente a essa persecução, depois do imperador Constantino, de alguma maneira ter promulgado aquilo que podemos hoje conhecer como o cristianismo, o que aconteceu é que parece que a igreja de Laodiceia assentou no mundo inteiro. Então, a igreja de Laodiceia começou a personificar-se, uma igreja que era governada pelos seus membros. Os membros era quem governava a igreja, reinava, o povo reinava, era uma igreja cheia de arrogância. Agora havia mais algumas coisas que levavam o porquê desta igreja ser assim. É que a cidade de Laodiceia era um centro comercial importante. Era famosa, porquê? Porque aí produzia-se muita lã negra e havia grandes telares e era tecida essa lã e faziam-se, na realidade, roupas muito finas e muito caras. Aquilo que produzia uma prosperidade económica grandiosa. Além disso, também havia em Laodiceia uma escola de medicina que estava ligada ao templo de Escalápio. Haviam médicos que preparavam um pó, que chamava-se um pó frígio, que era muito famoso naquele então, localizando que Laodiceia seria localizado na Turquia. Aí havia essa grande escola, já há alguns filmes que inclusive falam, um que é o Doutor, ou o Curandeiro, agora não me recordo o nome do título do filme, que fala acerca desta escola, onde iriam muitos aprender esta medicina, e aí faziam-se, e curavam-se várias infecções, nomeadamente infecções oculares. Oculares. E, por triste que pareça, esta igreja estava sem visão, numa cidade onde havia uma medicina que podia curar infecções oculares. E começou-se a usar naquele então aquilo que é chamado, e biblicamente já chamava-se o colírio. E também nessa cidade haveria uma grande colónia de judeus. E obviamente esses judeus tinham reunido consideráveis fortunas. Eram pessoas muito ricas. E tinham muito orgulho na sua cidade, que também se tinha tornado num grande centro financeiro. Mas agora essa cidade tinha um problema. Laodiceia tinha um grande problema. Tinha boas infraestruturas, tinha hospitais, tinha, enfim, tudo aquilo que era necessário a haver uma estrutura que nós possamos hoje, inclusive, considerar cosmopolita. Era agradável, havia trabalho, havia moeda a correr pelas ruas, toda a gente tinha a oportunidade de prosperar, as pessoas sentiam-se orgulhosas, daí vinha a sua arrogância, reinavam. Como nós dizemos em Portugal, o ditado, o povo tem o rei na barriga. E há alguns que caminham com o rei na barriga. E o problema desta cidade era algo
por o qual o Senhor lhe chama morna. Porque tudo tem a razão por o qual o texto está escrito dentro do contexto é porque existe algo por trás, um background. E o problema era o suprimento da água para esta cidade. As próprias fontes de Laodiceia produziam uma água que era muito quente e poluída. Era impossível de beber, era nauseabunda, causava náuseas. Então eles tinham que trazer água de outras cidades, nomeadamente uma cidade mais próxima, que era Heliópolis, mas ainda assim essa água, através de condutas em pedra, ainda assim essa água, quando chegava a Laodiceia, era água morna. Por isso o Senhor diz, porquanto não és fria, nem és quente, és morna, eu te vomitarei pela minha boca. Obviamente que isso tem o simbolismo. Significa, João vai buscar o simbolismo exatamente à situação pelo qual essa cidade tinha essa debilidade, tinha essa circunstância. E então o Senhor repreende esta cidade, que era uma cidade que era composta por pessoas que diziam ser cristãs, mas não tinham água de vida, porque a água de vida tira a sede, mas a água morna não há maneira de tirar a sede. Não há maneira, causa muitas das vezes náusea. Porque a água quente, porque é que lhe diz, porquanto não és quente nem és fria? A água quente, nomeadamente, é usada para métodos curativos. E a água fria, o que é que faz a água fria? Refresca. Amém? E Jesus é a água de vida. Amém, irmãos? Então não é por acaso que João é inspirado pelo Espírito Santo a escrever desta maneira, não é? Mas era incrível porque aquelas pessoas chegaram àquele ponto da arrogância, e vamos entrar lendo a Escritura, depois de ter o contexto de porquê está escrito desta maneira. E diz assim em Apocalipse, ao livro da Revelação, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo notificou ao seu servo Jesus, o qual testificou a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu queria começar-te nesta manhã por te dizer que aqui há 3 elementos bastante importantes. Um é a bem-aventurança de ler, outro é a bem-aventurança de ouvir, porque ouvir vem, ou seja, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, conforme está escrito em Romanos 10, 16 e 17, perdão. Mas diz, em 10, 16 diz, nem todos deram ouvidos ao Evangelho. São muitos que ouvem, mas não dão ouvidos. Já Isaías dizia, Senhor, quem deu crédito à mensagem? Quem dá crédito à mensagem? E em seguida diz, porque logo a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui há uma grande bem-aventurança, enfatiza o apóstolo João, em que bem-aventurado, diz comigo, é aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia. E por último, o terceiro elemento, que é muito importante, é porque o tempo está próximo. E quando diz o tempo está próximo, não está a falar da vinda do Senhor, está a falar do tempo do juízo. As pessoas tomam sempre que Jesus, aquilo que mais se prega hoje é o evangelho do facilitismo. Não é? Tudo é bom, não há problema, Deus te ama. Sim, Deus ama-te incondicionalmente. Sim, todas as coisas operam para bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados conforme ao seu propósito. Claro que sim. Mas há que atender, ler, ouvir as palavras da profecia. E quando se refere à Bíblia, a profecia não fala sobre aquilo que irá acontecer, senão tudo aquilo que foi escrito e inspirado pelo Espírito Santo. Amém? E aí é que nós muitas vezes não entendemos isto. Mas as pessoas não dão crédito. Isaías dizia, quem é que dá crédito à mensagem? Crédito significa quem é que acredita realmente. Quem é que diz, ok, há que reverenciar a palavra de Deus. Há que reverenciar isto, porque realmente isto é de uma seriedade incrível para a minha vida.
muitas vezes ouvem, mas não atendem. Não dão crédito à mensagem. Wayne Moody disse: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Há pessoas que querem conhecer, é engraçado que alguns querem, hoje em dia inclusive já se fazem 55 mil ou 55 mil milhões de cursos teológicos por meio da internet. Para que o conhecimento, se a palavra não muda a tua vida? O conhecimento envanece, diz a palavra do Senhor, mas o Espírito, o que é que faz? Vivifica. Assim que o conhecimento somente é bom na medida em que há a vivificação do Espírito Santo na tua vida. E isso significa que há uma mudança. Jesus Cristo também falou acerca de guardar a palavra. Ele disse, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardáveis, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo. Bom dia? Ele não veio para julgar o mundo. Ou seja, se alguém ouvir as minhas palavras, disse Jesus, e não as guardar, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E aqui dizemos, aleluia, é ou não é? Que bom que Jesus não veio para julgar o mundo. E então, e já abolimos, não parece então que o Senhor não é juiz justo. A palavra de Deus ensina que Ele é juiz justo. Mas depois em seguida diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, não lhe dá crédito. Quem dá crédito à mensagem, dizia Isaías? Quem é que dá crédito à mensagem? Quem é que põe estas palavras por prática? Quem é que permite que exista mudança? Ou simplesmente queremos adquirir conhecimento, como ir à escola e aprender acerca de português, ou aprender acerca da história de Portugal, do mundo, da Europa, das Américas? Pode-se aprender acerca da Bíblia. De facto, hoje em dia há muitos teólogos que não são cristãos, mas eles estudam o Theos e o Logos. Eles estudam a palavra de Deus. Amém? E fazem uma análise acerca dessa palavra de Deus em base a factos históricos, arqueológicos, e são bons, mas isso não muda as suas vidas. Amém? A Bíblia não nos foi dada para que nos enriqueçamos de conhecimento, mas sim para que a nossa vida possa realmente ser mudada. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. E a palavra que tenho pregado, a palavra que tenho dado, essa o julgará no último dia. Amém? Porque o tempo está próximo. E é próximo o tempo do último dia, o tempo no qual virá o juízo de Deus à face da terra. Amém? Não é popular falar acerca do juízo de Deus. Ninguém gosta de ouvir falar acerca do juízo de Deus. E as pessoas, quando ouvem falar acerca do juízo de Deus, pensam, não é acerca daquilo que eu faço. Sim, ou seja, na realidade é acerca daquilo que faço, porque aquilo que fazes é um reflexo daquilo que tu pensas e daquilo que tu ouves. Refletem esses teus hábitos. Mas Ele é o verbo feito carne, Ele é a palavra. Ele é a palavra, porque eu não falei por mim mesmo, diz João 12, 47, 48 e 49, senão o meu Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e ao que falar. Tá bom? Amém? Entendemos isto? Que bom é quando nós falamos, possamos falar a alguém da parte de Deus. Bom dia a todos. Falar com argumentos baseados na palavra de Deus. E que essa palavra de Deus esteja vivificada na tua vida. Amém? Amém? Esteja viva em ti. Jesus não falava da sua própria conta. Ele falava tudo aquilo que o Pai lhe tinha dado para que ele falasse. Amém? Muitos são aqueles que estão sempre a falar da sua própria conta. Não, é que eu. E o que é que diz Deus acerca de essa situação, acerca da tua pessoa, o que é que diz a palavra de Deus? O que é que Deus transformou em ti? Qual é que é o fruto da palavra de Deus manifesto na tua vida? Porque o tempo está próximo e este é o elemento-chave. Porque muitos são hoje aqueles que chamam Senhor, Senhor.
Muitos chamam Senhor, Senhor, mas não guardam a palavra de Deus. Aquele que lê as palavras desta profecia e aquele que lê, ouve e aguarda a palavra. E o terceiro elemento, porquê? Porque o tempo está próximo. Lucas 6,46, e me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu vos digo. Senhor para aqui, Senhor para cima, Senhor para baixo, Senhor para o lado, Senhor para trás. Mas fazer aquilo que diz o Senhor na sua palavra, diz a palavra do Senhor que Ele não nos deu um espírito de covardia, senão de poder, amor e domínio propriamente sã. Mas sobre todas as coisas também diz a palavra do Senhor que Ele pôs em nós um espírito de querer e de fazer. Amém? E nesta mesma Escritura diz: todo aquele que a mim vem e ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei quem é semelhante. E aqui estava a falar sobre aquele homem que vai construir uma casa sobre a areia e o outro que constrói sobre a rocha. E vêm as tempestades, vêm as circunstâncias. Por isso não devemos temer confiar no Senhor, porque vêm as circunstâncias, vêm tempestades, vêm tormentas de neve, de furacões. E quê? Permanecem porque estão firmes na rocha. É que eles estão assentes na areia, tambaleiam e a casa vai-se desmoronando. E a quem é que ele compara? Aquele que ouviu as palavras e pratica as palavras. Guardou a palavra de Deus. Mas aquilo que mais reina hoje em dia é a característica da igreja de Laodiceia. E temos que entender que estamos em tempos que são os tempos derradeiros. Os tempos do fim. Paulo faz um anúncio a Timóteo, em 2 Timóteo 4,3, e diz-lhe desta maneira: Timóteo, virá o tempo no qual na igreja não vão suportar a sã doutrina, mas porque tenham um grande desejo de ouvir coisas agradáveis. As pessoas só querem ouvir coisas agradáveis. As pessoas chegam ao pé de ti: não, irmão, é que eu tenho este problema e querem ouvir isto. Não, irmão, não passa nada. Não te preocupes. Deus te ama. Vamos orar. Tu tens essa situação, tens esse pecado. Não há problema. Não há nenhum problema. Deus te ama. Deus é um Deus de agradabilidade. Isso é o que as pessoas querem ouvir. Vai e peca em paz, porque Deus te perdoará. É o que as pessoas querem ouvir. Ninguém quer ser repreendido pela palavra de Deus. Ninguém quer ser admoestado. Todos querem corrigir os outros. E vamos falar acerca disto nesta manhã, irmãos, porque todos querem estar sempre, não. Todos querem fazer o jogo de Adão e Eva. Não. Senhor, a culpa foi da mulher que tu me destes. Não, a culpa foi da serpente. Olha, é pena não terem sido chineses, porque se fossem chineses, em vez de comer a maçã, tinham comido a serpente. Se Adão e Eva fossem chineses, olha, a coisa tinha corrido melhor. Mas é sempre o jogo do empurro, irmãos. Ninguém toma responsabilidade. Ninguém dá crédito. Faz-me, às vezes, ontem estivemos a trabalhar o dia inteiro a fazer um relatório de contas, porque é que a mim não me dão dados suficientes. Quando tu não tens dados suficientes, não faças as coisas. Agora, não fales ao desbarato, não fales simplesmente por falar. Não digas simplesmente por dizer Jesus Cristo nunca disse uma palavra em vão. E a palavra de Deus ensina-nos que nós não devemos dar lugar a conversas vãs, a um discurso vão, a uma predicação vã, senão uma predicação assentada na palavra, que é a palavra que vem para modificar, que vem para pôr o homem diante de si mesmo, esse espelho que é a palavra, e não possa assim sair dali e esquecer-se da palavra, senão que essa palavra venha à sua vida e a transforme, porque a Bíblia não é para que nós adquiramos conhecimento, a igreja não é um sítio para que nós estejamos acomodadamente a dizer, não, nós somos uns bons irmãos, aleluia, vamos louvar a Deus, e façamos disto um clube social. Não, a igreja é o grupo dos enviados, separados para servir a Deus. Separados, dispostos a tomar o custo. Não, isso é salvação, a salvação é grátis. Como? Grátis a salvação? Explica-me lá isso, dá-me lá a base teológica disso, porque na minha Bíblia ensina que Jesus Cristo pagou com preço elevado. Então não é grátis. Essa história do grátis não, é pela graça. Mas a graça teve um preço. Amém? E o problema é que ninguém quer pagar o preço.
Porque têm um rei na barriga. Estão prosperados, estão assentados. Aleluia, glória a Deus. Manda chuva, manda notas de euros, manda nota de dólar. Ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Ninguém quer fazer isso. Não é moda. Não é moda. Ninguém quer ser cheio do dunamis, do poder do Espírito Santo. E a palavra de Deus, quando eles foram cheios do poder do Espírito Santo, literalmente traduzido do grego, diz que deu-lhes capacidade para que eles pudessem ser mártires pela fé. Mártires pela fé. Ninguém quer ser mártir. Todos querem receber o benefício da fé. Dá-me. Dá-me, aleluia, Senhor, dá-me. Mas ninguém quer dar. Irmãos, eu não estou a falar acerca de dar uma ofrenda. Não estou a falar, porque isso nem se põe em questão. Porque isso tem que ser uma alegria poder dar. Porque mais a bem-aventurado é dar que receber. Quando tu começas a ter alegria em dar, em sacrificar pelos demais, em saíres da tua zona de conforto, do teu nicho, aí começas tu realmente a permitir que Cristo cresça na tua vida e tu vais minguando. Amém? Começas a fazer morrer em ti as obras da carne. Grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Não. A igreja reina não. Tira-me este pastor e põe-me outro pastor que me diga aquilo que eu quero ouvir. Se aqui não funciona assim nesta igreja, se nesta igreja a autoridade não é escolhida pelo povo, então vou a outra igreja onde haja uma mensagem e onde o povo depois possa decidir, que o povo depois faz parte dos anciãos, mas os anciãos são do povo e dizem, pastor, tu já estás a falar aquilo que a gente não gosta, então toma nota de despedimento, vai para a terra, vai, reforma, vai-te embora, já não te quero aqui. E esse é o modelo da igreja de Laodiceia. Povo reinante. Povo com o rei na barriga. E esse é o tempo no qual estamos caracterizados hoje em dia. Ninguém quer aceitar essa doutrina. A única coisa, por outras palavras, que quer aceitar, única e verdadeiramente, é o seu conforto, o seu bem-estar e os benefícios que podem retirar da crucifixão de Cristo. Isso é uma glória. E há todas essas promessas, mas também há toda outra, porque a palavra de Deus significa o cordeiro na Páscoa judaica, quando foi instituída, já a primeira Páscoa por Moisés, o Senhor instituiu-a para que o guardasse do anjo de morte, o povo hebraico, e que fosse enrocheado as entradas e os portais e os morais da sua porta, é que tinham que comer o cordeiro todo, as entranhas até as peçunhas, tudo. E a palavra de Deus tem que se comer toda. Não podemos fragmentar partes. Esta é para mim, esta é para ti. Esta é para mim, esta é para ti. Faço-me entender, irmãos? Queremos sempre o mais agradável. Queremos mudar as coisas. E há um profeta que é o profeta que eu te chamo o profeta dos Ais, que é o profeta Isaías. E a gente parece que queremos fazer a mesma coisa que naquele tempo o povo de Israel. Então diz que o profeta Isaías, no capítulo 5 de Isaías, verso 18, em diante, diz: ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade e o pecado com tirantes de carros. E dizem: apresse-se Deus, avie a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se e venha o propósito do Santo de Israel para que o conheçamos. Venha, que Deus se apressure, que Deus se mostre à minha vida. E ai daqueles que ao mal chamam bem. É o que está de moda. Não. Isso é normal, irmão. Isso agora é normal. Isso do sexo pré-matrimonial é normal. Então os irmãos têm que se conhecer, porque se calhar são incompatíveis. Está a ver, irmão? Então a gente temos que considerar essas coisas. São coisas normais. Deus fez o homem e a mulher assim, é como as peças do puzzle encaixam. Isso é normal. Isso é tudo normal. Era mal, não é bem. Mas é... isso é antiguado, irmão. Isso é antiquado. Isso que diz... isso era de antes, irmão. Isso era no tempo lá dos profetas. Agora já estamos no século XXI. As coisas já mudaram. Mudou-se os tempos, mudou-se as vontades.
Não, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e por sempre. Por isso ele disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por sempre. E que põe em trevas por luz. Não, luz. Não, isto luz não. A gente gostamos de fazer as coisas na escuridão. Não. Claro. O amargo por doce. Não. Açúcar. Não, a gente tem de fazer dieta. Então, não, açúcar não. Stevia. Por acaso eu uso stevia. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Não, irmão. Irmão e tal, uma palavra de Deus para a tua vida. Não, irmão, eu já sei isso. Eu tenho conversas com algumas pessoas, às vezes tenho conversas com algumas pessoas que faz-me lembrar as conversas que eu tenho com os meus filhos. Começo-lhes a dizer alguma coisa e eles estão naquela fase da adolescência, a primeira coisa que me dizem é logo, já sei, pai, já sei. Se já sabes, eu não te digo mais nada. Já sabes tudo. A alguns já tive que lhe dizer, bom, se tu já sabes isso, então a única coisa que eu irei fazer é, eu sento-me e tu dizes-me o que é que eu tenho que fazer. Ensina-me tu. Eu estou a aprender. E astutos no seu próprio conselho. Há muitos astutos. Querem andar à chuva e passar entre as gotas de chuva sem se molhar. Já não compram anoraks. Não é preciso chapéus de chuva, já não precisam. Ou alguns também são chapéus de chuva sem varetas. Estão todos cobertos, por isso podem andar à chuva e não se molham. E ai. E Isaías estava a falar acerca da casa de Deus. Estava a falar acerca da igreja. E depois começa, por exemplo, recordo-me das cartas, enfim, as cartas de Paulo a Timóteo, o legado, já estou sem relógio, por favor. Quando Paulo começa a dizer a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, sobrevirão tempos penosos. Falámos já muitas vezes sobre isto aqui. Homens serão amantes de si mesmos. O Deus ego. Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, impíos, sem afetos naturais, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia do mesmo. Afasta-te desses, porque são daqueles que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias carregadas de pecados, levadas a várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. E há pessoas que é sempre a aprender, mas nunca chegam a conhecer. E isso é uma dor, é uma dor na alma, sempre. Não, eu quero aprender. É um aprender, ensino, é aprender, mas nunca chegam a conhecer. Estes mesmos tempos também estão em Judas. Tempos nos quais as pessoas fala a palavra do Senhor no livro de Judas, no verso 16 em adiante, murmuradores, queixosos, andam segundo as suas concupiscências, a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulam as pessoas pelo seu interesse. Ai, irmão, ai, que bonito, ai, que bom, pelo seu próprio interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram predicadas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas impias concupiscências. Refazendo uma vez mais, recordai-vos. E entramos na mensagem de Laodiceia, que é a contextualização de tudo aquilo que, ao fim e ao cabo, já Paulo tinha advertido a Timóteo. Aquilo que iria acontecer, aquilo que está a acontecer, aquilo que tem vindo a acontecer. Em Apocalipse 3 diz, verso 14, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, diz o Senhor, aquele que é testemunha, aquele que é de testemunho, aquele que é fiel, e dá por exemplo, o supremo, que é verdadeiro, aquele que é desde o princípio da criação de Deus, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Falámos já disto ainda há pouco. Oxalá fosses frio ou quente. Oxalá a tua vida servisse ou para sarar alguém ou para refrescar alguém. Mas não para mantê-los em banho-maria. Falamos acerca de vidas, porque uma igreja é uma vida.
Amém? Não é um estabelecimento onde se reúnem muitos. Isso é a Assembleia dos Santos, segundo a palavra de Deus. Então nós somos o templo de Deus, somos vidas sagradas, consagradas ao Senhor. Então temos que ter um propósito, um uso. Pode ser para sarar, pode ser para refrescar, porque a palavra de Deus traz sanidade e traz refrescor. Amém? Porque ela é água de vida. E a água de vida sacia a sede, a água de vida também cura as enfermidades. Amém? Por isso faz esta dicotomia entre o quente ou frio, porque oxalá fosses frio ou quente, mas porquanto és morno, vou vomitar-te pela minha boca. Significa não és útil. O Senhor está a declarar à igreja de Laodiceia a sua inutilidade para a extensão do reino de Deus. Faz número, mas não cresce. E hoje as igrejas pensam em número, templo maior para mais número, mas depois a vida das pessoas estão como crianças que são levadas de qualquer vento de doutrina. Ou seja, não esquadrinham as palavras, não têm crescimento, não são capazes de entregar a sua vida para servir aos demais. Não são capazes de abnegar-se a si mesmo pelos demais. Para nada. Para nada, não para mim. O Senhor quer é abençoar-me a mim. O Senhor quer é dar-me a mim abundância. Amém. A mim, para mim, para mim. Para mim, o meu espaço, a minha família, o meu carro, a minha luz, o meu telemóvel. Para mim, a minha conta bancária, o meu trabalho. Tudo para mim. Tudo para mim. Mim. Os músicos é como compores uma música só em mi. Mi maior, mi menor, mi bemol, e mais, eu não percebo nada de música, mas enfim, mi. Tudo em mi. @.me, telefone ai mi, tudo aí não sei quantos, e ai selfie, ai sai, selfie para aqui, selfie para ali. Quer assim na fotografia. Com que saia na fotografia... Ok. Queres ser o principal? Já não sou o único a olhar o céu, agora quer ser o principal. Enfim. É o que Deus está aqui. No entanto, não entendem a inutilidade, a infertilidade. Uma igreja inútil é uma igreja infértil. Pode ter números, pode ter nome, pode ter luzes, pode ter um grande louvor, pode ter muito conhecimento da palavra, mas é infértil e é inútil. E a expressão de vomitar pela minha boca é exatamente isso. És inútil. Não serves para a extensão do reino de Deus. Não, porque nem declaraste morna água para sarar, curar as feridas, empapar, tirar as crostas e sará-las, nem água fria para refrescar a sede daqueles que precisam de ser saciados. Claro, porque esta igreja dizia que não necessitava de coisa alguma. Eu sou próspero, mas por que é que eu vou precisar? Ao fim e ao cabo as pessoas pensam, eu, o rei na barriga. Laodiceia, palavra Laodiceia, que significa povo que governa. Povo que reina. Não necessito nada. O que é que necessitas? Eu não necessito nada. Alguns são tão espirituais que dizem, não necessito, só necessito de Deus. Novidade, eu necessito muito de Deus, mas necessito também dos outros. Se eu faço parte de um corpo, necessito dos outros. Somos um todo, somos um corpo, olha, e somos todos diferentes. Grande novidade, sabes? E nem todos cheiramos ao mesmo, e nem todos falamos a mesma língua, nem todos somos da mesma cor, nem todos temos o mesmo hálito, mas pertencemos todos ao mesmo corpo. Glória a Deus! Porque a unidade faz-se na grande maioria de identidades diversas, diferentes. Amém? Não uniformes. Mas claro, porque mas isso é quando as pessoas dizem eu, porque a igreja de Laodiceia diz, não preciso de nada. Assim, eu sou enriquecido, não tenho falta de nada. Mas, no entanto, o Senhor diz, não, tu és um coitado. As duas perspectivas da vista da igreja de Laodiceia para ela mesma e depois como é que Deus a vê. Não é? Aqui a palavra mostra duas formas.
Como é que uma pessoa se pode chegar a ver ela mesma? Não, eu por mim mesmo sou suficiente. Tu já vistes as coisas que eu faço para o Senhor? Tu já vistes o que eu tenho feito? Hã? Eu tenho lá um mural em casa todo apontado. Tu já vistes o que eu fiz no ano? Hã? Grandes coisas. Faz-me lembrar os do G12. Chegavam ao pé e diziam, irmão, tu e eu vamos fazer grandes coisas. E eu olhava para ele, tu e eu vamos fazer grandes coisas. Tu podes fazer muitas coisas. Eu faço coisas agora, se são grandes ou não são, não sei. Faço grandes burradas, que só pela graça de Deus é que são úteis para alguma coisa. Isso é verdade, não é? Porque tenho que chegar ao fim do dia e simplesmente chegar à conclusão que sou servo inútil. E que se não fosse pela graça de Deus, onde é que estaria a minha alma? Assim que Paulo dizia a Coríntios, à igreja de Corinto, que era uma igreja um bocado similar à igreja de Laodiceia. Corinto, também uma cidade próspera, uma cidade cosmopolita, onde havia muitas escolas de pensamento, filósofos, religiosos, havia gregos, havia judeus, havia, enfim, helénicos, a escola dos helénicos, havia todas as diferentes escolas de pensamentos. E então, Paulo dizia-lhes desta maneira, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 18 em adiante, ninguém se engana a si mesmo. Cuidado, não te enganes a ti mesmo, porque todos nós precisamos uns dos outros. Diz à pessoa que está ao teu lado, todos precisamos uns dos outros. Quero-te dizer mais, e precisas inclusive daqueles que tu não queres precisar. Bom dia? Tu precisas daqueles que tu não queres precisar. Precisas inclusive dos impios. Porque quando não houver impios, não há trabalho para levar a extensão do reino de Deus. Ok? Estamos aqui, irmãos? É simples. Amém. Se alguém dentre vós se tem por sábio, se pensas que é sabichão, há muitos que têm mania que são sabichão. Há como alguns dizem, não, este sabe a Bíblia toda de cor, deve-lhe servir de grande coisa saber a Bíblia toda de cor. Como a Bíblia não tenha feito alguma coisa na sua vida, serve-lhe o mesmo, sabia? É pura letra. E a letra diz que mata. Mata, mata. É como mata bicho. A única coisa que mata é o fígado. Depois mudam a isca e duram a saber quanto tempo, pela graça de Deus, enfim. Neste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio, significa faça-se tonto, faça-se que não sabe nada. O que é que fez Paulo? Eu, judeu de judeus, vamos, de boas famílias, enquanto a lei, perfeito, mas eu tomo tudo isso como lixo para poder seguir ao supremo chamamento de chegar ao fim da meta e conhecer a Cristo Jesus. Ele não tomava como se soubesse alguma coisa, e era Paulo. Saulo Tarso, incrível aquele homem. É preciso ser humilde, não é? E ele não dizia aquilo simplesmente para si na fotografia, porque ele, o homem, inclusive, era apedrejado e depois de ser apedrejado infundia ânimo aos outros. E é pessoal, pá, animem-se, pá, perseverem na fé, pá. Ok? Parece a gente, não é? Parece a gente. Alguns têm a pele mais sensível, sofrem de alto, elevado grau de suscetibilidade. Se não lhe dizes nada, ofendem-se. Se lhe dizes, ficam chateados. Se lhe chamas a atenção, ficam martirizados e amargurados. São uma hipersensibilidade. Então um sistema nervioso que é super, super sensível. Faça-se loucos para tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Toda a gente conhece este versículo, não conhece? Posso ir para a frente para sentirmos mais rápido? Esta palavra, resumindo e concluindo muito simplesmente, é a autossuficiência humana. É uma pessoa que quer caminhar por ela mesma, pela sua própria sabedoria, acreditando que, afinal, eu sou útil a Deus. Deus precisa de mim. E muitos discursos do púlpito centram-se nisso. Centram-se no homem e não Deus. Ok? Deus precisa de ti. Vocês são o melhor que há no mundo. Deus sem vocês, nada. Deus sem vocês, não podia fazer nada. Vocês são uma geração de campeões. Não sei se vai ser se és do Benfica, se és do Porto ou se és do Sporting. Mas és campeão, olha, não interessa quem ganha ou quem perde. Porque Deus sem ti é impossível ir a algum sítio. Ou seja, a igreja sem ti não vive. Os ministérios sem ti não vivem. Tu és o maior. Estás tu. E depois Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, estás a deitar uma mão. Se não fosse por ti,
Deus não tinha, alguns chegam ao cúmulo de dizer, se não fosse pela criação que Deus criou, eles nem sequer tinham cá vindo fazer nada por nós. Porque são eles, são Pai, Filho e Espírito Santo. Porque eles estavam os três a beber um cafezinho, não sei se era um pingado, ou se era um descafeinado, ou se era um latte, não sei se era no Starbucks, sei que era no céu, e decidiram criar o homem à sua imagem e semelhança. Ok? Então aqui há alguma coisa, pois a seguir nós queremos a criação ensinar ao Criador. Oi, estamos aqui, tu precisas de nós. Sim, na realidade, somente a igreja pode responder à oração de Jesus, mas é uma igreja que seja a igreja de Cristo, transformada. Amém? Uma igreja que é renovada. Mas é estas pessoas da igreja de Laodiceia. Pessoas que, por elas mesmas, enfim... Mas tu já vistes como eu, hein? Se não fosse por mim, isto não flutuava. Hein? Já vi? Quantas pessoas pensam assim? E há pessoas que não só pensam assim, senão dizem-no, afirmam subtilmente de uma maneira ou de outra. Não, isto não. Sopram e fazem aquelas... Uns fazem como é aquelas poses assim para as selfies e riem-se. Eu não sei eu não sei comigo como é que as máquinas não se estragam, porque, enfim... É como os meus filhos dizem, eu para a selfie não tenho jeito nenhum. Sou capaz até de deixar cair o telemóvel e de partir o telemóvel, etc. Outras coisas mais. Nem com o selfie stick, quando agarro no selfie stick aquilo parte. É o jeitinho que eu tenho. Sou um enjeitado. Mas estas pessoas, ao fim e ao cabo, são pessoas que estão na igreja e não atenderam para a fé daqueles que os levaram a conhecer o Senhor. Lemos a escritura de Hebreus 13, claro. Quem é que se lembra dos guias? Quem é que dá crédito aos guias, aos pastores? Não. Pastor, não. Tu vais à procura do pastor, mas é para que o pastor te diga aquilo que tu queres. Irmão, vamos ser honestos, hein? O pessoal vai falar com o pastor. Ai, pastor, eu queria comentar-lhe uma coisinha. Olha, tal e pascual. Será que tal e pascual? Não, querem é que o pastor lhe diga aquilo. Então para que é que vais ter com o pastor? Se tu já sabes o que é que queres ouvir, ouve, diz-te a ti mesmo. Vai ao espelho e fala contigo mesmo. Para que é que vais falar com o pastor? Hã? Para quê? Não faz sentido. O que é que queres? Que o pastor seja um palhaço? Passa a expressão, com todo o respeito. É que há pessoas que querem isso. Não atendam, pá, não atendem. Pá. Se o pastor lhe diz aquilo que querem ouvir, e diz, pá, é o maior. Sabes lá tu dizes de mim, mas olha, o pastor, ele ainda é, ui, tu nem sabes. Quando ele vê o futebol, até bate com as coisas na parede, até estaciona e até faz. Ai, o pastor até foi multado, que ia com excesso de velocidade, grande novidade. Olha, não faças tu o mesmo que fez o pastor, olha, e ajuda ao pastor e diz, irmão, tenha cuidado e tal. Abençoa. Agora, grande descoberta. Eu já ouvi coisas na vida que isto, eu sei, e dava para montar eu não sei como é que ainda não fui à TVI para fazer um live show, porque se calhar era melhor do que aquela das adoções. É lógico, os guias não são exemplos em tudo. Se tu vais ver a história dos... vais-me dizer que o que David foi exemplo em tudo? Jacó foi exemplo em tudo? É? O único que foi perfeito foi Jesus. Estamos aqui. Mas sabes o que é que tu queres? Tu queres ter um que tu possas manobrar. As pessoas querem ter um pastor que eles possam fazer como os joysticks. Eu também não tenho jeito para aquilo de maneira nenhuma. Que os miúdos utilizam da PlayStation, estás a ver? E queres um ecrã gigante que é para tu dizer, pastor, para aqui, pastor, diz assim, agora diz aprovação para cá, aprovação para lá. Enfim. Mas certeza que tem bom exemplo. Amém? Tem de ser exemplo. Uma das coisas que a mim, isto é muito controverso, e eu vou terminando a ver se consigo terminar, se eu não sei se não consigo terminar, isto não digo, mas quero entrar. É que as pessoas dizem, não, é que eu tenho que dar testemunho. É para não des testemunho. Ser testemunho. Eu digo sempre, há uma grande diferença entre dar. Quando tu dás de ti é uma coisa. Outra coisa é ser. Agora, quando tu dás aquilo que não é teu, não há... Ok, porque o Senhor entregou o seu Filho unigênito.
não só entregou o melhor, senão entregou tudo o que tinha. Entregou-se Ele mesmo, ok? Faz-me entender? Faz-me entender? Ou não me faz entender? Temos de ser exemplo. E, obviamente, não conseguimos ser exemplo em tudo. É impossível ser exemplo em tudo. Agora, aquilo que temos que anelar é que, crescendo na graça de Deus, possamos ser geradores. Gerar. Um gerador gera luz. Temos que gerar o exemplo de Cristo nas nossas vidas. E aí é onde se aplica a palavra, que pelos seus frutos os conhecereis. Que é o fruto do Espírito Santo. Não é dar uma coisa que eu posso simplesmente mascarar, mas simplesmente uma coisa que é gerada em mim. Que é, porque o fruto, quando é fruto que é permanente. Porque o que é que faz um fruto? O fruto tu comes-o, assim fica a semente cai à terra, porque já está morta, morre, e o que é que faz? Fecunda a terra e volta a nascer? Então continua a ser e a frutificar permanentemente. Amém? É-vos posto para que vaiais e que deais muito fruto. E o vosso fruto permaneça. Amém? Então a questão é mesmo de fundo é essa. É que sejamos geradores de exemplo. Agora, irmãos, vamos ser honestos. O que é mais fácil é ver o mau exemplo. O que é mais fácil de aprender? As más palavras ou as boas palavras? Quando tu chegas a um país que não conhece a palavra, como eles falam, não é? As asneiras. E porquê que será? Porquê que será? Quando tu olhas para uma pessoa, quando tu olhas para um irmão e tal, o que é que te chama a atenção sempre na pessoa? As virtudes? Os defeitos? Mas vê aquilo que é bom. E aprende do que é bom. Não aprendas do que é mau. Mas aquilo que é mau também serve para aprender, porque todo o moral dos heróis da fé, todos aqueles homens que passam pela Bíblia, que são o legado de heróis que temos da fé, entendes? Desde o pai Abraão até aos apóstolos, todos eles tinham defeitos e virtudes. O que é que nós devemos fazer? Aprender com o bom e aprender com o mau. Porque o bom vai-me motivar a que eu peço ao Senhor graça para gerar um exemplo como essa pessoa. E o mal vai-me levar a ver os erros que aquelas pessoas cometam para que eu me analise a mim mesmo e não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Amém? Irmãos, estamos a entender? É que isto tem que ser aplicado. Quando tu vês alguém, um irmão que está contigo, ele tem defeitos e tem virtudes. Agora, a parte do testemunho que é gerado por Deus na sua vida, que é de bom, aprende. Aquilo que é de incorreto, irmão, claro, é incorreto. Mas também aprende para que tu não cometas o mesmo erro. Mas irmão, ok. Preocupa-te em gerar exemplo. Em pedir a Deus para que possas gerar, para que possas ter essa palavra que lestes, ouvistes, guardastes e estás realmente atento que o tempo é o final e tu não queres ficar num estado de autossuficiência. Tu queres ficar num estado no qual tu és transformado. Amém? Tu não queres guardar a palavra só para conhecê-la. Não, já sei o que é que a Bíblia diz. Não, tu queres que esse conhecimento da palavra gere em ti uma transformação, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra até o mais profundo do nosso coração. Ele diz que conhece os nossos pensamentos e discerne até aos tétanos e retira aquilo que não é de edificante e faz com que aquilo que está, que é para edificar, a obra de Cristo, cresça e dê fruto. Amém? Morna. O verdadeiro amor de Cristo não é um amor morno, é um amor definido. Há um montão de pessoas que são indefinidas. Agora, aquilo que eu quero dizer-te nesta manhã mais ainda é que o verdadeiro oposto do amor não é o ódio. As pessoas pensam que amor, ódio. Não. Pior que tudo isso é a indiferença. Já dizia Joseph Fletcher. O verdadeiro oposto do amor não é o ódio, mas é sim a indiferença. Indiferentes, pessoas que ficam indiferentes. Estão ali, levantam as mãos, aleluia, falam cristianês. Há uns não falam nem inglês, nem português, nem espanholês, nem brasileiro, nem africanês. Falam cristianês. Como dizer, aleluia, irmão, que Deus te abençoe, a paz do Senhor, a glória de Deus, shalom. Mas é só um momento.
É só breves. Não permanece. É só por um momento. Aquilo que pode ser pior é quando tu tens que fazer uma escolha que não a faças, isso já em si mesmo é uma escolha. Chama-se indiferença. Há muitas pessoas que precisam de fazer escolhas na vida. E estão sempre a protelá-las, a adiá-las. E então isso já é uma escolha, é não fazê-la, ao fim e ao cabo. Em Ezequiel refere-se à soberbia. Diz, esta foi a iniquidade do povo, a soberba, a fartura de pão e a prosperidade. Porque ao fim e ao cabo, grande parte, hoje em dia, nestes países, há ainda alguns que passam mal. Mas a vasta maioria, enfim, a vasta maioria tem fartura de pão e prosperidade. Tem fartura de pão. Agora, se vais para outros lugares do mundo, podes ser morto por professar a palavra de Deus. Podes não ter pão a comer. Há muita gente que não cai. Sabes porque é que há muitos que não caem? Às vezes eu falar irmãos sobre é que este vai cair, o outro caiu. Isso é uma das coisas que a mim também me aborrece muito. É que parece às vezes que há um sentimento de sempre estar a ver quem é que vai cair. Qual é o que vai cair? Enquanto que deve haver sempre o sentimento do nosso coração a quem é que Deus vai incrementar, quem é que Deus vai prosperar, quem é que Deus vai levantar. É que é ao contrário. Não é? Nós somos chamados para fazer discípulos. Muitas das vezes estamos ao contrário. Estamos sempre a ver quando é que este vai cair, a ver quando é que aquela vai cair, a ver quando é que o outro vai não sei o quê. É incrível. Mas na realidade muitos não caem porque já estão caídos. Há muitas árvores que não caem porque mesmo que estejam em pé estão caídos. Em 1 Timóteo 5,5 diz, ora que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, preserva dia e noite em súplicas e orações, mas a que vive em prazeres, embora viva, está morta. Está morta. A igreja, apesar que muitas das vezes passe por situações de viuvez, possa às vezes passar momentos de desamparo, espera em Deus e persevera dia e noite em oração e súplicas. Mas aquela que vive em prazeres, aparentemente que está viva, diz a palavra de Deus, está morta. Estão inundados por transgressões, diz a palavra do Senhor. Porque Isaías diz 64,6, todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te tenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. A consumição, às vezes olhas para as caras das pessoas e vês-as consumidas, vês-as com falta de gozo, vês-as amarguradas, em queixa. As iniquidades consomem-nas. As iniquidades consomem-nas. Porque as suas obras o que fazem são trapos de imundícia, não servem de nada. Vão murchando como a folha. As iniquidades são como o vento que as arrebatam, leva-as fora do foco, fora daquilo que é sagrado. Por isso é necessário que tu reflitas, que olhes para ti, olha para o teu interior. Não deixes endurecer o teu coração, porque é necessário refletir. Em Isaías 44:19 diz, e nenhum deles reflete, e não têm conhecimento nem entendimento para dizer, metade queimei no fogo, e assei sobre o pão as brasas, e fiz um assado, e nele comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore, apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, porventura, não há mentira na minha mão direita. Quantos são aqueles que não refletem, não entendimento, não têm, e pensam que aquilo que ocorreu na sua vida ontem, ou no mês passado, ou no ano passado, serve-lhe como para fazer um assado, um sacrifício, levá-lo ao altar, queimá-lo, comer, e depois dizer, bom, amanhã vou alimentar-me das cinzas do dia de ontem. Coração enganado, desviado. Começaram bem, como Paulo disse aos Gálatas. Gálatas insensatos. Começaram pelo Espírito, agora vão terminar
pela carne, não te alimentes daquilo que fizeste ontem, daquilo que sentiste hoje. Agora só tens cinzas, antes tinhas fogo, depois volta a acender o fogo. A alma que havia no meu corpo estava morta. Ou melhor, muitas vezes dizem assim, aquilo que eu antes amava, agora apenas admiro. Não é que o amor esfriou-se. À causa do quê? Sabes porquê que o amor se esfria? Faço-vos uma pergunta. A Bíblia diz, o amor de muitos se esfriou à causa da maldade. Iniquidade, depende das versões bíblicas, mas a palavra de raiz é a maldade. Sabes porque é que há muitas pessoas que deixaram... há uns que dizem, é que já perdi o ímpeto, perdi o fogo, perdi, uma lamentação carnal. Sabe porquê? Muito simples. Permanecei no meu amor. É que as pessoas estão assentes no amor delas para com Cristo. Não assentes a tua fé no amor que tu tens para com Cristo. Assenta a tua fé no amor que Cristo tem para ti. Permanecei no meu amor por vós. A palavra de Deus não diz para que tu permaneças no teu amor por Cristo. Diz para permanecer no amor. Permanecei no meu amor. Então a maldade esfria porque o teu amor está centrado em ti. Não está centrado no amor de Cristo para ti. Ou seja, tu olhas primeiro para baixo antes de olhar para cima, enquanto que a palavra de Deus diz, colocai os vossos olhos em Cristo Jesus para cima. Permanecei no meu amor. Permanecei, sede obedientes aos meus mandamentos, diz a palavra de Deus. E sois verdadeiramente meus amigos se fazeres aquilo que eu vos mando, diz a palavra de Deus. Mas para isso tens de ter o teu foco bem colocado. Para isso tens de ter vista, tens de ter visão. E há muitos que cegos guiam os cegos e caem em buracos, porque eles próprios estão metidos num buraco, porque a causa da maldade o seu amor se foi esvaziando, mas ainda assim têm que manter a figura, têm que manter a aparência, têm que permanecer e sacam dos méritos. Algum diz, não, a minha dignidade. Mas qual dignidade? Que dignidade é que nós temos? A única dignidade que tem um filho de Deus é tomar a cruz de Cristo e seguir-lhe e negar-se a ele mesmo. Não há mais que isso. Tudo demais é vaidade. Tudo demais são artífices, conforme dizia o rei Salomão. O Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou muitos artifícios. Muitos artifícios. Buscou manipular muitas circunstâncias, manipular o próprio Deus. E isso só pode acontecer quando tu tiveres o derradeiro encontro. Há muitas vezes, não, mas irmãos, a gente já levamos. Mas eu estou no ministério, sim, mas provavelmente tens de ter um encontro a Damasco. Provavelmente tiveste um meio encontro. Provavelmente encontraste-se de uma forma simplesmente muito superficial e emocional. É como aquela pergunta que Jesus Cristo faz ao cego. Perguntou-lhe em Marcos 10:51, perguntou-lhe ao cego, queres que te faça? E o cego automaticamente respondeu-lhe, mestre, quero que me faças ver. Quero que me faças ver. Mas é que há pessoas, não, mas para que ver? Não precisas de ver. Precisas de ver mais para além do teu umbigo. Precisas de ver como Isaías veio. Isaías servia. Ele servia no templo. Isaías servia ou não servia do templo desde a sua juventude? Irmão, Faria, ajuda-me aqui um bocadinho. Servia ou não servia? Isaías, desde a sua juventude. Mas em quem é que ele estava a sua confiança? A quem ele servia. E aquilo que ele fazia. E quando morreu o rei, então diz a palavra do Senhor que então Isaías teve uma visão e levantou os seus olhos e viu a glória de Deus, e viu como um lenço. Então ele depois também viu um povo que era iníquo, e ele também olhou para si e viu, bom, afinal eu também sou iníquo. Afinal eu não sou melhor que eles. Afinal eu tenho a mesma condição, e depois viu que veio um anjo e queimou-lhe os seus lábios. E então dizes-me aqui, Senhor, então agarrou a visão do ministério. Mas ele estava no ministério. Bom dia a todos. Ele estava lá. Ele estava dentro da igreja, ele servia, estava no serviço, no altar, mas ainda não tinha entendido nada. Até que chegou o momento em que o rei, no qual ele tinha a sua confiança posta,
e aquilo que ele fazia para o rei, porque era aquilo que lhe dava o status. E então, a partir desse momento, ele viu ao Senhor. E tu precisas de ver ao Senhor. Na sua glória. Precisas de ver ao Senhor. E grande parte das pessoas estão mais envolvidas nas suas próprias promoções do que em orações. Promove-me, Senhor Jesus. Temos que fazer esse louvor. Mas podes vir cá para cima. Muitas pessoas estão nisto, querem promoções. Mas na realidade estão, como diz o provérbio 29:18, não havendo revelação, não havendo profecia, o povo se corrompe. Falta-lhes a visão, a direção, o testemunho. Por isso é necessário atentar para os guias, considerar a fé, considerar a tão grande nuvem de testemunhos que temos em nosso redor e deixar o peso de pecado que nos assedia, correr a carreira que nos está proposta. Por isso é necessário tomar as palavras de Paulo que aconselhou a Timóteo. Mas é que isto... Não desprezes a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis. Onde? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Caros irmãos, deixemos-nos de balelas. Há que ser exemplo, porque nós mesmos não conseguimos, mas na graça de Deus, e se centramos as nossas prioridades em permanecer no seu amor, em permanecer obedientes aos seus mandamentos, fazendo aquilo que diz a sua palavra, então teremos a graça para crescer no seu conhecimento. E diz mais adiante, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, no que? Na palavra, no procedimento, no amor e na fé, ocupa-te delas, dedica-te inteiramente a elas, diz-lhe o apóstolo Paulo, porque fazendo isto, não somente salvarás a ti, senão àqueles que te ouvem. Amém? Agora, isto tem que acontecer de dentro para fora. Quando tu começas um negócio novo, imagina, o que é que tu vais fazer? Antes de começar um negócio, tu vais estudar e vais tomar, por exemplo, muitos outros negócios dentro dessa área que foram de sucesso. E vais ver, como é que isto é ok. E tratas de adquirir certas e determinadas estratégias que foram usadas para isso fazer-se. Mas também é bom que aprendas com outros negócios também do mesmo setor que foram abaixo. Para quê? Para tomares o exemplo de não cometeres os mesmos erros que eles cometeram. E quando tu vês que alguém tem a vida e a vida é-lhe abençoada, a vida vai-lhe bem, é bem sucedida, apesar às vezes de passar por alguma provação, então o que é que tu deves aprender? Deves aprender a pedir graça ao Senhor. Eu quero aprender a ser assim, eu quero ser não como aquela pessoa, mas eu quero ver o fruto de Deus que está a acontecer ali naquela pessoa, na minha vida. E então quando nós vemos pessoas já com larga idade e vemos-as com ímpeto, pessoas com 40, 50 anos de ministério, pessoas com 70, com 80 anos, que vão predicando, vão cheios de força e continuam a permanecer no mesmo evangelho, na mesma mensagem, sem desviar-se da mensagem, sempre ali, permanentemente, perseverando. Isso dá-nos uma alegria, isso tem que ser uma motivação para nós encorajar-nos e a dizer, aí está um exemplo. Sim, essa pessoa também tem os seus defeitos, sim, provavelmente também tem um temperamento assim, sim, mas coloca os teus olhos ali. Mas quando tu vês alguém amargurado, que está sempre em queixa, que a vida não lhe corre bem para nada, claro que não. Também deves aprender a não ser assim. Mas também deves aprender a não julgar essa pessoa. A não julgar essa pessoa. Porque temos que entender que nós não vamos para além da visão que temos. As pessoas querem, estão insaciadas. Como aquela igreja, não, pensava que tinha tudo, mas não tinha nada. Porque Jesus diz, tu não enxergas, não vês nada, estás cego, és miserável. Noutra versão bíblica diz, és desgraçado. Significa, perdeste a graça de Deus. E temos que então começar a refutar-nos o que é o reino de Deus. Então a palavra de Deus fala acerca do reino de Deus e diz, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Na palavra grega é dunamis. Poder para ser mártir. Ser testemunho. Dar exemplo é ser testemunho. E ser testemunho é levar a palavra viva. Ok? Não é uma palavra logos. É levar a palavra viva que tu vives, que tens cá dentro e aquilo queima, não te podes calar e tens que ir mais vezes. Então o reino de Deus não consiste nestas palavras, mas sim na dunamis, no poder das palavras estarem em prática. O que é verdadeiramente este poder, este dunamis? Paulo, há que refutar-nos a Paulo. Sede meus imitadores e atentai para aqueles que andem conforme
ao testemunho, ao exemplo que tendes em nós. Amém? Ele teve esta ousadia, mas ele vai mais para lá porque ele começa a dizer, porque há muitos, dos quais repetidas vezes já vos tenho dito, que são inimigos da cruz de Cristo. Sim? Estamos aqui? Irmãos, perdoem, mas tenho que terminar isto. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder. Outra vez, segundo o seu eficaz poder. Poder de Deus, até sujeitar a si todas as coisas. Ou seja, como dizem os ingleses, break it down. Vamos simplesmente, literalmente, quebrar isto de uma forma e desmiuçar de uma forma muito simples. Atenta. Paulo dizia, vê do meu exemplo. É que Paulo era de exemplo. Não era perfeito como Jesus, mas estava no caminho da perfeição. E a palavra de Deus diz, sede perfeitos conforme eu sou perfeito. Santificai-vos, sede santos. Sem santidade ninguém pode ver a Deus. Mas diz, há uns que são inimigos da cruz de Cristo. E aqui há uma grande confusão quando a gente diz, quem é que a gente tomamos que os inimigos da cruz de Cristo são os muçulmanos porque são de outra fé. E querem conquistar o mundo e por Alá e não sei o que mais. Ok? Não é? As pessoas consideram que os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que andam com uma cruz virada ao contrário. Não. Os inimigos do cruz de Cristo são aqueles que querem viver um evangelho que é errado. Querem viver o evangelho do eu. Senhor, dá mais, Senhor, abençoa mais. E quando diz que resume-se o mandamento em que amarás ao Senhor com teu Deus com todas. É que não se erradica em ti, é nos outros. Primeiro em Deus, depois nos outros. Porque isso como a ti mesmo. Essa é a dignidade do servo de Deus. Porque permanece no amor de Cristo. E o seu amor provém do amor de Deus. O seu amor aumenta porque permanece no amor de Cristo, porque obedece às sagradas escrituras de Cristo. Então pode dizer, bom, ainda não sou exemplo desta, mas olha, nesta área eu sou exemplo. Bom, olha, sim, eu falhei nesta área, mas olha, tens que aprender e tens que me encorajar e ajudar para que eu não volte a falhar nesta área. Ok, amém, irmãos? É que isto é que diz a palavra de Deus. Porque os inimigos da cruz não são aqueles que a gente às vezes espera. Os inimigos da cruz são os outros. Não. Os inimigos da cruz são aqueles que não estão dispostos a tomar a sua cruz e a seguir a Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que somente querem receber e não querem dar. Porque, é claro, olha que incómodo. Olha que incómodo dar de ti. É que é fácil, vamos dar umas molas ao Senhor, mas dá de ti. Quando tu tens que estar com a tua família, está com outro irmão, ou está com outro, ou abençoa outro, ou vai visitar outro, ou olha, abre as portas da tua casa para que se pregue o Evangelho na tua casa, convida outras pessoas que não conheçam ao Senhor para ir à tua casa, para tu lhe pregares o Evangelho na tua casa. Isso é incómodo, porque então, mas é que já entrou na minha área, mas Ele é o Senhor amamos ao Senhor como? Com todas as nossas forças, mas só com parte da minha casa. Com todo o nosso ser? Não, só com uma parte do nosso ser. Irmãos, a palavra de Deus é simples, não é muito complicada. Porque mais bem-aventurado é dar para receber. Então dá. Dá de ti. Não dês o que te sobra, nem dês o que é dos outros. Dá o que é teu. E dá daquilo que mais te custa. Porque aí mortificas as obras da carne em ti. É normal. Repara, esse evangelho é normal. O próprio Pedro, apóstolo, discípulo, quando Jesus Cristo lhes anunciou, bom, rapaziada, vou ser entregue, vão-me matar, isto agora vai ser... Pedro, Senhor, que não te aconteçam essas coisas, Senhor, por favor. E o que é que Jesus Cristo fez? Afasta-te de mim, Satanás. Porque a intenção do seu coração era boa, não era?
mas não era a intenção que era para ser o reino de Deus. Porque a Escritura há sempre que se cumprir. Senhor, faz conforme a tua vontade. Muitas vezes as pessoas, não, mas irmão, que ainda não estou preparado para isso. Quero dizer, prepara-te. Reflete bem e prepara-te. Em 2 de Pedro 3,17 diz, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos, que pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça. Repara a ordem pelo qual é escrito. Cresce aonde? Na graça. Porque o que é que faz a graça? Abre-te a porta para o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja toda a glória, assim agora como até no dia da eternidade. Amém. Amém? Mas diz, cuidado, amados, guardai-vos pelo engano dos homens que são perversos, para que não sejas arrebatado com ele. Guarda-te dos maus exemplos. Ok? Guarda-te-os. Segue o bom exemplo. Sê tu o bom exemplo. Sê tu aquele que geras bom exemplo da tua vida. Amém? Sê tu que geras bom exemplo em frutos. O erro dos inúculos confunde as pessoas. Leva-nos as pessoas a fazer mal. Há pessoas que dizem, não, mas para que é que eu vou fazer isto? Se olha aquele faz tudo mal e corre-lhe tudo bem, eu vou... Não. Não penses assim. Não penses assim, porque temor de Deus é o princípio da sabedoria. E a palavra de Deus diz que o seu juízo virá, o tempo final vem. Deus é aquele que ama disciplina, mas há alguns, irmão, há alguns que não disciplinam. Não te preocupes. Se Deus te disciplina a ti, se Deus é que a mim não me deixa, pastor, se você a mim não me deixa passar nenhuma, está-me sempre a dar. Olha, porque Deus tem uma preocupação especial por ti, porque Deus ama ao filho ao qual disciplina. E o outro que não é bastardo, diz a palavra de Deus. Está enganado, está desviado, está fora do caminho. Então, se não te deixam passar nenhuma, diz glória a Deus. E se estás sem disciplina, cuida de ti, reflete bem, porque pode ser que estejas à beira do caminho, ao lado do caminho. Estejas com o teu ego. O que é ter poder? É ter poder. Ter poder é muito importante, ter poder, mas o poder correto. Amar ao que nos aborrece e abençoar aquele que, conforme diz Jesus em Mateus 5,47, amai aos vossos inimigos. Bom dia, irmãos. Desculpem lá, mas tenho que me deixar terminar a predicação. Tem que ser terminada, é a primeira, e depois a seguir voltamos às 45 minutos, ok? Amai aos vossos inimigos. Pensa bem quem é que te incomoda e passa a amá-lo. Não o ames por ti mesmo, mas só o podes amar quando tu permaneces no amor de Cristo. Amém? Abençoa aquele... sabes que... Abençoa. Para que é que vais maldizer? Fazei bem àquele que te odeia. Faz bem ao que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Aleluia. Amém. Isto é cristianismo puro e simples. Neto, clarinho. Água fria, transparente, que refresca a alma. Aleluia. Sacrifício vivo, agradável a Deus. Este é o nosso culto racional, ok? Para aquele tipo, ouve lá, cai-me mesmo mal, pois ama aquele tipo. Oh irmão, você nem sabe. Amo com o amor de Cristo. Aleluia. Há que pôr em ação. Isso é ter poder. Ter poder é não julgar, é não condenar, é ser misericórdia, é ser filho de Deus. Amai, pois a vossos inimigos, fazer bem e emprestai sem nada esperar-te. Empresta, faz. Porquê é que tu fazes as coisas sempre à espera de alguma coisa? Isso é o mais aborrecido. As pessoas fazem as coisas sempre à espera de receberem reconhecimento. Irmão, vamos passar... Se tu fazes qualquer... E vem aqui em cima, bom, vamos pôr este irmão, vamos... Aleluia. É esta a motivação? É por causa disso que serves ao Senhor? É por isso é que tu queres amar a Deus? Cuidado. Faz as coisas sem esperar nada em troca, será grande o vosso galardão, diz a palavra do Senhor em Lucas 6, 35 ao 37, e sereis filhos do Altíssimo. Porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Vê bem, benigno até para com os ingratos, diz comigo ingratos, e maus. É às vezes imperceptível. Claro que sim, para uma pessoa chateia-se porque, de acordo à nossa mentalidade, diz não. Mas Ele é benigno, Ele é bom,
até para com aqueles que são ingratos a Deus e aqueles que têm maldade. Ter poder é estar em paz, é estar alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Mas a gente às vezes chegamos a sítios de cristãos, igrejas de Laodiceia, estão todos com umas trombas, mano. Perdoa-me. Parecem aqueles cães, os boxers. Mas os boxers são giros, não é? Os boxers são engraçados, não é? São e são fiéis. Eu criei boxers. Que giro, hein? Oh, com o caracol. Alguns pensam que com as trombas intimidam-me e mudo. Ai, e depois o mundo cai-se aos seus pés. Sem alegria, sempre a queixar-se. Ai, sabes lá. Ai, para aqui, ai, para ali. É só o muro de lamentações. Ter poder é temer a Deus. Porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. Malaquias 3,16 diz: então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns com os outros. Disseram: irmãos, vamos. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Temer ao Senhor é essencial. Amém? Reverenciá-lo, recebeste a palavra de Deus, permanece na palavra de Deus. Fostes amado por Cristo, permanece no seu amor. Sê exemplo. Amém? Sê exemplo disso. Queres ser bem-sucedido na tua vida com o Senhor? Muito simples. Permanece no seu amor. João 15:10. Se guardares os meus mandamentos, dizia-lhes Jesus aos seus discípulos. Se guardares, recorda-te que aquele que ler as palavras desta profecia e guardar as palavras desta profecia, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim começou João dizendo também no livro da Revelação. Porque para permanecer no amor de Cristo, há que guardar os mandamentos de Cristo. A evidência de estar no amor de Deus é permanecer nos seus mandamentos. Permanecer nos meus mandamentos de Deus, automaticamente é causa e é a consequência de estar no seu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas eu vos tenho dito para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós. Que generoso. Ele não quer só que tu estejas alegre, porque a nossa alegria é muito carnal. Ele quer dar-nos a sua alegria, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Porque sem a alegria do Senhor, tu não estás completo. E há muitos cristãos sem alegria de Deus. E o meu mandamento é este: que vos ameis. Ai, soa bonito, não é? Hã? Soa bonito, não é? Soa bonito, mas quando o caldo se entorna, compadre, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está a pôr-se ele mesmo por supremo exemplo. Ninguém tem maior amor do que este. De dar a sua vida pelos seus amigos. E depois diz, define o amigo. Ele define quem são os seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Noutras palavras, vós sois meus amigos se fizerdes aquilo que está escrito nos meus mandamentos. Amém? Amém? Passar do dizer ao fazer. E isso é como aquilo que Paulo dizia a Timóteo. Crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E eu termino, irmãos, com a correta aplicação, que já usei muitas vezes, mas não me cansarei de usar. A correta aplicação dos últimos versos que João traz à igreja, Deus, através de João, traz à igreja de Laodiceia. Eu repreendo e castigo a todos a quantos amo.
Amém? Aceitamos a repreensão de Deus? Temos que aceitar. Aceitaremos o bem de Deus e não aceitaremos aquilo que não é bom? A mulher de Jó, que toda a gente utiliza como um mau exemplo, não é? A mulher de Jó, sim, mas a mulher de Jó permaneceu com Jó. Não te esqueças da segunda parte. Centramos sempre no mau exemplo. E todo cristão usa a mulher de Jó só como a mulher de Jó. Não, há que entender as circunstâncias. Ela estava a ver um homem a ele memoriar-se e a queixar-se, como muitos cristãos. Mas agora, amigo, gosta-te no Senhor, porque a palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor sempre. Quando? Sempre. Quando as coisas correm bem, quando as coisas correm mal, quando há vacas na malhada, quando não há vacas na malhada, quando há dinheiro, quando não há dinheiro, quando há problemas na família, quando não há problemas na família, quando o país vai bem, quando o país vai mal. Alegra-te no Senhor, porque a alegria do Senhor é a tua força. Então diz o débil: forte sou. Amém? Não por mim mesmo, mas sim, como dizia Paulo, depois entendi, depois de pedir ao Senhor que me tirasse o aguilhão e dar coisas contra o aguilhão, o Senhor disse-me: não. 3 vezes me disse o Senhor: é de suficiente, basta-te a minha graça. Então, diz Paulo, entendi que nas minhas debilidades é o Senhor se fortalece em mim. Então posso dizer que sou forte no Senhor. Amém. Diga ao débil: forte sou. Amém, mas então, eu termino com esta aplicação, porque há que receberemos o mal de Deus e não. Mas claro, a mulher de Jó permaneceu com Jó. Ela disse-lhe aquilo, pois estava ali a levar com o homem, todos diziam: já não aguento isto. Eu disse: bom, de uma vez por todas, então maldiz a Deus e morre-te já, pá. Já estou farto de levar contigo. Mas ela depois, obviamente, foi nécia e foi considerada como nécia, e Jó repreende-a e diz: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal de Deus. Mas ela permaneceu com Jó, ela perdeu os filhos como Jó perdeu os filhos, e ela não abandonou, ela permaneceu com Jó até ao fim do caminho. E quando os amigos de Jó iam lá tentá-lo, quem é que estava ao lado de Jó? A amante, não a mulher. Amém? Estava lá, permaneceu, aguentou. Aguentou a sarna, aguentou o maldizer dos irmãos, aguentou até o momento em que Jó também sucumbiu e começou: ai Senhor. Mas essa parte toda a gente esquece, só dizemos o Jó é um herói. Não há herói sem heroína. Irmãos, não há servo de Deus sem serva de Deus. Amém? Ao lado de um servo de Deus há sempre uma grande serva de Deus. E aqueles varões que não têm serva à altura, das alturas caem à baixura. Como dizia Sancho Panza, como dizia Dom Quixote a Dom Sancho, dizia: Dom Sancho, contra o clero hemos topado até aqui. Assim que não recebemos o castigo a todos quantos amamos, ser pois zeloso e arrepende. Se arrepender-me, irmão, e tal, arrepende-te. Há cristãos que estão cheios de remorsos e têm muito pouco arrependimento. Mas é que é engraçado que é o único fruto que não fala nos 9 frutos do Espírito Santo, que na realidade são só um, que é o amor, com 9 sabores diferentes. Mas há um fruto, que para mim são 10, não está representado em Gálatas, mas diz: produzir depois frutos dignos de arrependimento, que é o fruto do arrependimento. Porque esse fruto de arrependimento é todos os dias. Então diz: arrepende-te. Agora, claro, ele está a falar à igreja. Normalmente muitos evangelistas agarravam-se do alto do seu púlpito e diziam: hoje eu estou aqui, o Senhor está à porta. O Senhor está à porta, pois está. O Senhor está à porta da igreja de Laodiceia, a bater, a ver se há lá algum pastor, algum líder, algum do povo que lembra-se de entender que afinal são cegos, afinal são miseráveis, afinal não estão vestidos, estão nus. E que têm que comprar clorírio para os seus olhos. E que têm que comprar vestes de linho fino, e têm que comprar ouro refinado, porque só Deus é quem tem o ouro refinado. Só Deus pode comprar sem dinheiro, só pode Deus dar a vida, só pode Deus dar a salvação. É essa grande intimidade. Então diz: eis que estou à porta e bato. Deus está à porta, está a bater, eu não sei, mas Deus está à porta a bater, a ver se tu abres. Se ouves a minha voz, diz a palavra, e abres a porta para que Ele entre na tua casa, para que Ele entre para estar contigo, para que tenha intimidade contigo, conforme teve com Maria. Ele teve intimidade com Maria e engendrou vida
no ventre de Maria. E essa vida foi o Verbo feito carne, foi Jesus Cristo, o Nazareno, foi aquele que foi crucificado, foi aquele que depois de ser crucificado, ele morreu na cruz e depois foi sepultado e ao terceiro dia ele ascendeu e teve por 40 dias e 40 noites a pregar acerca do reino de Deus, que não consiste em palavras, senão em poder, não consiste em palavras, nem comida, nem bebida, senão em alegria, paz, no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Assim que deixa que Ele entre e saia contigo. E tu com Ele. E quero terminar aqui. Ou queres que eu continue mais? Ou recebes ou rejeitas. Aí tu mesmo. Ele não veio para condenar o mundo, senão para salvar o mundo.